recém-nascido em sala de parto. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer uma boa assistência, uma assistência humanizada ao recém-nascido em sala de parto, seguindo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas, a humanização da assistência e as novas diretrizes. Então, no Brasil, nascem cerca de 3 milhões de crianças ao ano, e dessas 3 milhões de crianças ao ano, 98% em ambiente hospitalar, segundo o Ministério da Saúde em 2006. Então, a gente tem uma missão muito grande em relação a assistir esses recém-nascidos da forma mais adequada possível. Existe um trabalho dos coordenadores do Programa de Reanimação Neonatal, que fez um levantamento em 2005 e 2006, e eles observaram que 15 recém-nascidos morrem por dia devido a condições associadas à asfixia perinatal, sendo 5 recém-nascidos de termo sem nenhum tipo de malformação. Então é interessante essa frase, onde diz que o nascimento é o evento mais perigoso com o qual o ser humano se defronta durante toda a sua existência. Então, com relação à mãe, a gestante, então ela tem direito a um acompanhante na sala de parto. Esse acompanhante ela escolhe e é um direito dela. Existe uma lei federal, datada de 2005, a Lei 11.101. Lembrando que a presença do acompanhante contribui não só para a melhoria dos indicadores de saúde e do bem-estar da mãe, como do recém-nascido. Então, a mãe tem direito de escolher qual acompanhante ela deseja junto no nascimento do seu filho. E alguns aspectos são fundamentais. Receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Lembrando que você tem que ter uma atitude ética e solidária dos profissionais. Deve existir um ambiente acolhedor, então a instituição tem que se organizar para esse acolhimento. Existir rotinas, hospitalares, ou seja, todo mundo falar a mesma linguagem e respeitar as individualidades. Adotar medidas e procedimentos benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento. Evitar práticas intervencionistas e desnecessárias. E para o recém-nascido, também existe uma portaria de 2005 do Ministério, a 1067, que diz que todo recém-nascido tem direito a uma assistência neonatal de forma humanizada e segura. Então, a gente sabe que o que não é bom para esse recém-nascido são as manobras de Cristelé, por exemplo, o uso de ocitocina direto na veia não é interessante. Aspirar todos os recém-nascidos, uso de O2 inalatório, então são procedimentos que são desnecessários aos recém-nascidos que nascem bem. Lembrando que aqueles que nascem bem apenas devem ser aquecidos, secados e colocá-los em contato com sua mãe. E o que é bom para esse recém-nascido? Não só para esse recém-nascido, como para sua mãe. Nascer de um parto normal e humanizado. A humanização do parto é uma filosofia de atendimento que respeita a fisiologia do nascimento e as escolhas do casal grávido, Então, a mãe, a gestante, tem direito a optar pelo tipo de parto que ela quer. E, obviamente, o obstetra acompanhando, se tiver alguma intercorrência e que haja indicação de uma outra via de parto, ela é dita, mas a opção deve ser da mãe, da gestante.
A presença do neonatologista ou um profissional de saúde que esteja capacitado e habilitado para os procedimentos da reanimação neonatal é importante que esteja presente em todo o nascimento. Lembrar que, a cada 10 recém-nascidos, um necessita de assistência para iniciar a respiração ao nascimento. A cada 100 recém-nascidos que nascem, um necessita de intubação traqueal e ou massagem cardíaca. E a cada 1000 recém-nascidos, um necessita de intubação, massagem cardíaca e medicações, desde que a ventilação com balão e máscara seja realizada de forma correta. O controle térmico é muito importante para o recém-nascido. Então, a gente sabe também que a ambiência deve estar em torno de 26 graus. Daí a importância de ter um termômetro na parede para a gente manter essa temperatura em torno de 26 graus, uma vez que as nossas salas de parto, a maioria tem ar-condicionado. Lembrando que elas têm que ser desligadas antes do nascimento do bebê. Para o recém-nascido termo, a gente recepciona esse recém-nascido em campos aquecidos, previamente aquecidos, seca, despreza os campos úmidos e coloca no colo da mãe, inclusive já favorecendo o contato pele a pele. E em seguida cobre esse recém-nascido com campos secos. Para o recém-nascido prematuro, então ele, ao ser recepcionado, ele vai ser conduzido ao bercinho de fonte de calor radiante e os menores de 1,5 kg podem ser recepcionados com saco plástico poroso. Você não precisa enxugar o corpo, apenas o polo cefálico e coloca a touca de malha tubular. E a gente adia a pesagem e banho desses recém-nascidos. Clampeamento do tardio é importantíssimo para esses recém-nascidos. A gente sabe que tem vários trabalhos mostrando a importância do clampeamento tardio do cordão. Se a gente adia pelo menos 2 minutos para fazer o clampeamento, a gente promove uma transferência de até 150 ml de sangue da placenta para o bebê. E com isso, a gente aumenta os níveis de hemoglobina e ferritina desse RN, protegendo contra a anemia depois do nascimento, entre o 6º até o 1º ano de vida. E se você faz o clampeamento imediato do cordão, você pode privar esse recém-nascido de até 25% do volume do sangue circulante. O contato pele a pele, ele deve ser imediato e efetivo. E é importante porque ele mantém a temperatura desse recém-nascido. A mãe, no caso, é quem vai prover o calor. Existe uma maior estabilidade cardiorrespiratória, promove a amamentação e fortalece o vínculo mãe-filho. A amamentação ela deve ser estimulada na primeira hora de vida. E se a gente consegue fazer essa estimulação na primeira hora de vida, existe uma maior duração do aleitamento materno exclusivo, previne, né, a morbimortalidade, e esse vínculo é muito mais forte. Em relação ao CREDE, a gente tem as opções do nitrato de prata, 1%, ou a iodopovidona de 0,5% a 2,5%. Lembrando que a iodopovidona, nesse último trabalho da Revista Brasileira de Oftalmologia, ela tem dá menos efeito colateral de conjuntivite química e ainda tem uma maior ação sobre a clamídia. Então, para os recém-nascidos normais, vigorosos, a gente apenas enxuga, aquece, avalia e coloca em contato com sua mãe, até que você, com isso, está favorecendo esse contato precoce entre mãe e filho, que é importantíssimo. E em relação à nossa postura de conduta da reanimação neonatal, a gente tem aquelas 4 perguntas ao nascimento. Ausência de mecônio, gestação a termo, respirando ou chorando, tônus bom. Então, se a gente responde sim a todas essas perguntas, é aquele recém-nascido que nasce bem, vigoroso e que não vai precisar de nenhuma manobra de reanimação. Se alguma dessas perguntas a gente responde não,
ou seja, é um bebê prematuro, ou pós-termo, uma criança que nasceu em apneia ou respiração irregular, ou encontra-se hipotônico, então esse recém-nascido vai ser conduzido ao bercinho de fonte de calor radiante para prover calor, posicionar a cabeça e aspirar boca e nariz se necessário, seca esse recém-nascido e reposiciona e avalia. E o que é que se avalia no RN? Se reavalia frequência cardíaca e ritmo respiratório. Se após 30 segundos, os 30 segundos dos passos iniciais, a gente avaliou e esse recém-nascido tem uma frequência cardíaca menor do que 100, está em apneia ou gasping, ou com respiração irregular, a gente vai fazer ventilação com pressão positiva com oxigênio ambiente, com ar ambiente. Então, aqui em cima a gente tem foto de do balão autoinflável, que é o que a gente mais utiliza na sala de parto, e o ventilador em T, que é um ventilador manual, que inclusive nas novas normas do Ministério da Saúde deve estar presente em todas as maternidades. Então, a gente já viu que para avaliação do recém-nascido ao nascimento, a gente vai ver frequência cardíaca e respiração. O critério de avaliação de cor não entra no critério de avaliação para reanimação. Então, a frequência cardíaca é o principal parâmetro que determina a indicação e a eficácia da reanimação, dando preferência à ausculta do precórdio. E a concentração de oxigênio. Então, a gente tem algumas situações. Quando o recém-nascido é termo, e a gente inicia a ventilação com positiva com oxigênio ambiente. Caso essa criança não melhore, a frequência cardíaca se mantém abaixo de 100, a gente vai fazer O2 suplementar. Para o recém-nascido prematuro, com menos de 34 semanas, a gente inicia a ventilação com pressão positiva com O2 a 40%. Caso essa criança não melhore, ou seja, após 30 segundos ela não melhora, se faz uma reavaliação da técnica, se está tecnicamente adequado e a frequência cardíaca se mantém abaixo de 100, a gente vai utilizar o oxigênio guiado pela oximetria. Então, eu vou aumentando minha FiO2 de acordo com a oximetria. Essa é a condição ideal. Mas existe a condição de que você não tenha oxímetro e ou o blender, que é o misturador de gases na sua sala de parto. Então, se esses dois aparelhos não são disponíveis, então, tanto para o recém-nascido termo quanto para o recém-nascido prematuro, após a ventilação com pressão positiva, inicialmente a gente vai utilizar com a ambiente, todos dois. Caso eles não melhorem, ele vai continuar fazendo ventilação com pressão positiva, só que agora vai se utilizar O2 a 100%. E quais são os valores de saturação que são aceitáveis ou ditos normais para esses recém-nascidos? Então, a gente sabe que até 5 minutos de vida, a saturação pode ir de 70 a 80, de 5 a 10 minutos de vida de 80 a 90 e maior do que 10 minutos de vida de 85 a 95. Então, nenhum recém-nascido nasce saturando 100%. E aqui a gente tem um fluxograma da reanimação neonatal. Então, todo bebê que nasce, a gente tem que ter na mente aquelas 4 perguntas, e se aquelas 4 perguntas eu responder sim, esse bebê vai ser conduzido para a mãe e vai ficar com a mãe sem precisar de nenhuma manobra de reanimação. Porém, se a uma daquelas 4 perguntas a gente responder não, essa criança vai ser conduzida para o bercinho de fonte de calor radiante e a gente vai fazer os passos iniciais, que é prover calor, secar, aspirar, se necessário, posicionar e avaliar. Após 30 segundos, se você avaliou essa criança e ele mantém uma frequência cardíaca menor do que 100, ou essa criança está em apneia ou respiração irregular, você vai indicar ventilação com pressão positiva, com balão e máscara e O2 a 21%. Então, aí eu tenho o meu primeiro minuto de vida, que é o minuto de ouro, onde eu tenho que definir VPP. Após 30 segundos, eu fazendo meu ciclo de balão e máscara com O2 a 21%, e você faz uma avaliação.
e essa criança mantém uma frequência cardíaca menor do que 100, ou seja, o recém-nascido não melhorou, se faz uma reavaliação da técnica. Se ele se mantém com a frequência baixa, você vai utilizar O2 suplementar. E mantém sua ventilação com pressão positiva, com balão e máscara e O2 suplementar. 30 segundos. Nova avaliação. Lembrar que a cada ação você faz uma reavaliação. E sempre você reavalia frequência cardíaca e ritmo respiratório. Eu reavaliei, a frequência cardíaca se mantém abaixo de 100. Então, nesse caso, tem a indicação da intubação traqueal. Então, indicação de intubação, uma delas é ventilação com pressão positiva, com balão e máscara prolongada. A criança está entubada, eu estou ventilando, fiz meu ciclo de 30 segundos e eu reavalio, e essa criança apresenta uma frequência cardíaca menor do que 60, a gente indica massagem cardíaca. Se você está com a criança massageando, intubada, bem previamente ventilada, com massagem cardíaca, após 30 segundos você faz uma nova avaliação, essa frequência cardíaca está abaixo de 60, você vai fazer então as drogas. Lembrando que dentro da sala de parto, a única droga que a gente tem que ter é a adrenalina e utilizar um expansor se for necessário, soro fisiológico ou Ringer. Então, o mais importante é que a gente entenda que o primeiro minuto dessa criança é o primeiro minuto de ouro. Então, após os 30 segundos, se essa criança não estiver bem, se mantiver com a frequência cardíaca menor do que 100, eu tenho que indicar ventilação com pressão positiva e balão e máscara.